Deus muda então o nome de Abrão em todo esse ínterim de toda essa história daquele filho Ismael que não era o filho da aliança, mas Deus permitiu que ele nascesse e agora começasse essa multiplicação da descendência de Abrão. Abrão já não será o teu nome, Deus disse para ele, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações eu te constituí. E ele sempre aceitava a voz do Senhor e adorava a Deus. Deus mudou também o nome de Sara, de Sarai, aliás, mudou para Sara. A tua mulher será Sara, já não lhe chamará Sarai, porém Sara. Deus muda nomes. Na Bíblia nós temos muitas histórias lindas que Deus mudou o nome. Deus muda também a nossa vida, irmãos. Como pais, quantas vezes nós erramos? Deus pode mudar isso tudo. Primeiro tem que ser o nosso coração, ele tem que nos mudar. E aí, nós sendo transformados pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos ser melhores pais. Nós vamos exercer uma paternidade mais responsável diante do Senhor. Então Deus abençoa Sara e disse: abençoá-la-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Abraão adora o Senhor e se prostrou de rosto em terra e se riu. Ele ficou tão feliz que a Bíblia diz que ele riu. E disse consigo mesmo: um homem de 100 anos há de nascer um filho. Dará à luz Sara com seus 90 anos já? Ele sentiu aquilo muito engraçado, mas ele não duvidou do Senhor. Uma lição para nós, papais: apesar das nossas fraquezas, nossas limitações, nós não deixamos de ser adoradores ao Senhor. E Abraão adorou ao Senhor com aquela notícia que a sua esposa de 90 anos seria mãe. E ele já estava com 100 anos. Então Abraão, ele não se esquece também do seu filho Ismael. Ele não esqueceu dele. Quando Deus disse tudo aquilo para ele, que ele teria um filho, em um ano tudo se aconteceria, que ele teria um filho, o filho da aliança com sua esposa Sara. Olhem bem o que Abraão disse para Deus: tomara que viva Ismael diante de ti, Senhor. Ele se preocupou com Ismael. Ele não tinha preconceito com seu filho Ismael. Abraão foi um exemplo de um pai amoroso, cuidadoso. Deus ouve o pedido de Abraão e disse: quanto a Ismael, eu te ouvi. Abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. Que promessa linda! Você já ouviu a voz de Deus através da Bíblia, da oração? Algo tão lindo como este, quando Deus tem promessas lindas, lindas para os nossos filhos. Isaac foi o filho da promessa, como eu disse antes. A minha aliança, porém, Deus falou para Abraão, estabelecerei com Isaac, o qual Sara, a sua esposa, te dará à luz neste tempo daqui a 1 ano. Abraão foi um pai realizado por completo ao nascer Isaac, o filho prometido por Deus, concebido por sua esposa. Aí veio o nascimento de Isaac. O nascimento foi o fruto daquela maravilhosa intervenção de Deus e resultado da promessa do Senhor. Deus nunca falha em suas promessas. Vamos segurar firmes nisso, meus irmãos.
Não desista dos seus filhos, ame-os em todo o tempo, aplique a autoridade do Espírito Santo e não o autoritarismo, ame e não desista dos seus filhos, ore por eles em todo o tempo, em todo dia. Motivo de riso? Isaac foi um motivo de riso. Como é que têm sido os nossos filhos? Eles têm sido motivo de riso, de alegria na nossa casa e onde eles andam e onde eles passam? Isaac foi um motivo de riso, de alegria em todo o redor. Mas mesmo em tempo de riso, mesmo em tempo de alegria, mesmo em tempo de graça, houve contenda novamente naquela casa. Sara, já com seu filho Isaque, não quis mais saber da serva Agar na sua casa. Ela já não suportava a presença de Ismael por ali. E ela constrangeu seu esposo Abraão a livrar-se deles. Abraão sentiu bem penoso aquele pedido, mas ele ouviu a sua esposa e despediu de seu filho junto com sua mãe Agar. Mas Deus o encorajou e o consolou, lhe dizendo que Ismael teria também a sua descendência. E Abraão despediu de Agar com seu filho e ela saiu pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do seu odre lá no deserto, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, já desesperada, não havia água, não havia comida, era um deserto, foi sentar-se longe do menino, defronte a ele, na distância de talvez um tiro de arco, e dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a Deus uma voz e chorou. E Deus ouve também a voz do menino. Deus, porém, ouviu a voz do menino. Gênesis, no capítulo 21. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Oh, glória a Deus! Deus ouve a voz dos seus filhos também. Deus tem ouvido o clamor deles, mesmo que seja lá no íntimo do seu coração. Porque mesmo que eles estejam longe da presença do Senhor, eles têm um clamor lá dentro que eles precisam de algo que possa ocupar o vazio do seu coração. Deus ouviu o clamor daquele menino e Deus falou: não temas. Então Deus abriu os olhos de Agar. Abrindo-lhe os olhos, viu ela um poço de água naquele deserto que já não tinha nada. E indo a ela aquele poço, encheu de água o odre e deu de beber ao menino. Agar não desistiu de seu filho. Deus cuidou do menino Ismael. Em Gênesis, no capítulo 21, nós vemos que Deus estava com o menino, que cresceu. Ele habitou no deserto com sua mãe e se tornou um flecheiro. Habitou no deserto de Parã e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Agar foi uma mulher e uma mãe amorosa. Agar não desamparou seu filho. Ela foi usada por Deus para a continuação da descendência de Ismael e assim cumprir a palavra de Deus. Deus usou Agar para ser bênção para o seu filho. Mamãe, nós precisamos ser vasos de bênçãos. Nós precisamos ser canais de bênçãos para a vida dos nossos filhos. Concluindo, sejamos pais adoradores a Deus, para conduzirmos nossos filhos à adoração em espírito e em verdade. E sempre levantando um altar de adoração
ao Senhor em favor deles em nossas casas. Como podemos levantar esse altar de adoração dentro da nossa casa? Às vezes a gente pensa que altar de adoração é só quando nós vamos ao templo, à casa de Deus. A nossa casa precisa ser um altar de adoração. Como? Através de uma vida de oração, de leitura da Bíblia, de uma dependência totalmente do Senhor. As respostas vêm do Senhor, a voz vem do Senhor. O mesmo Deus que permitiu que nós tivéssemos os nossos filhos, seja em qualquer circunstância, mesmo aquela circunstância de Ismael, não vamos desistir deles no primeiro obstáculo. Vamos continuar nossa jornada de fé na direção e orientação de Deus, exercendo o papel de pais com ouvidos afiados à voz de Deus e um coração sempre pronto para adorar ao Senhor, porque certamente nós teremos filhos que darão frutos de uma vida de adoração a Deus. Pais adoradores, filhos frutíferos. Porque se continuarmos a história de Isaac, a história de Ismael, os frutos que eles deram, a vida que eles tiveram, é coisa mais linda. Foi resultado de um pai que adorava o Senhor, um pai que tinha uma fé que não era abalada por coisa alguma. Apenas uma reflexão e terminando. Paternidade do nosso Deus é perfeita. A nossa não. Mas Deus é o nosso Pai perfeito. Ele ouve os nossos gemidos. Ele ouve o nosso clamor. Porque nós não precisamos dizer, às vezes, nenhuma palavra. Porque Ele conhece os desejos do nosso coração. Ele conhece a nossa angústia. Ele conhece o nosso clamor quando clamamos pelos nossos filhos, pela salvação deles, pela uma vida mais madura espiritualmente, pela uma vida de busca do Senhor, que eles tenham sede e fome de justiça. Ele sabe e Ele nos faz sentir e viver que nós não estamos órfãos como estava Ismael. Nós não estamos sozinhos, porque nós somos filhos do nosso Pai perfeito e maravilhoso. Que Deus os abençoe. Amém.